Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí no ambiente onde você está assistindo esse DVD. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Quero deixar uma palavra profética para você. Que Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas e que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Nós estamos diretamente aqui de Brasília, Taguatinga Norte, cidade satélite de Brasília, na Comunidade Cristã Ministério da Fé, igreja de um grande amigo meu, que a gente tem uma jornada com outros amigos, igreja cujo pastor está aqui, que é o pastor Fadi Farage, está aí do lado da sua digna esposa, a pastora Lígia, e de grupo de pastores. Eu gostaria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Fadi. Glória a Deus. O culto de hoje, essa mensagem que você está assistindo pela TV e você que está aqui, tanto que estão aqui nesse templo, se você pensa que só tem essa gente aqui que já é uma multidão, tem uma outra multidão depois daquele vidro lá, ó. Essa câmera aí que está mostrando essa multidão de gente. Depois do vidro tem gente lá no telão, lá do outro lado. E ainda tem uns bocó dizendo que o Brasil, a igreja está falida, né? Eu acho que tem uns camaradas por aí, Fadi, que o ministério deles está falido e ele pensa que a igreja está falida. A igreja é vitoriosa, triunfante. O que a gente tem que entender é que a igreja não é o céu. Aqui tem defeito. A Bíblia fala que tem 4 tipos de crente na igreja. Você sabia que a igreja tem 4 tipos de crente? Não vou pregar sobre isso não, hein? Forte, fraco, carnal e menino. Está dentro da igreja. Tem gente que quer que a igreja seja só de forte. Deixa o carnal aí, deixa o fraco aí, deixa o menino aí, para um dia ele se tornar forte. Igreja não é céu não, gente. Aqui está cheio de pessoas que estão lutando para ir para o céu. Gente que está no processo de santificação para entrar no estado de santidade. Aqui é processual. Aqui não é final, aprenda isso. Mas eu tenho uma palavra, meu irmão. Você que está aí, filho, pode preparar porque o negócio vai esquentar. Eu quero trazer uma palavra de instrução para você sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Eita Deus, né? Tu nem ouviu nada, né, irmão? Você nem ouviu, já está gemendo, né? Eu vou falar sobre autoridade, eu quero te ensinar. Eu tenho visto algumas coisas acontecerem na igreja, e alguns por ignorância. Irmãos, escute. A única coisa que pode destruir o povo de Deus, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu não quero que você seja destruído. Eu quero que você aprenda sobre a autoridade espiritual. Na minha palavra introdutória, o que é autoridade espiritual? É uma pessoa revestida da autoridade de Deus para desempenhar alguma função no reino do Senhor. Neotestamentariamente falando, na igreja, as 5 maiores autoridades espirituais para a igreja de hoje, para a igreja neotestamentária, é o que está em Efésios 4:11. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Essas autoridades espirituais na igreja são as maiores autoridades, os 5 ministérios. Agora deixa eu te ensinar. Profeta aí não é quem tem o dom de profecia. Não confunda
dom de profecia com ministério profético. Dom de profecia qualquer crente. Está na lista dos dons de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. Ali é dom. Ministério profético é um pastor, é um homem de Deus, que é um profeta para o povo, através da palavra. Cuidado, aprenda, não é quem tem o dom de profecia que é profeta. Profeta é ministério, Efésios 4:11. Dom de profecia está no escopo dos dons espirituais. Variedade de línguas, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento, sabedoria, e vai por aí afora. Dons de fé. Então, eu estou te explicando. Estas são as maiores autoridades espirituais que existem na igreja. São essas que eu acabei de declarar: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores na palavra. São ministérios na igreja. Bem, como é que você sabe que alguém reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? Como é que você sabe? Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. E aqui nós vamos começar. Quais são as atitudes práticas que me mostram que alguém, que um crente reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? Vamos aprender aqui com Josué. Êxodo capítulo 17, versículo 9, diz assim: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Como é que a gente sabe que alguém entende, compreende e se submete à autoridade espiritual? Quais são as atitudes para você codificar alguém? Ah, pastor, eu acho que quando alguém diz assim: pastor, meu pastor, pastorzinho, meu pastor, eu te amo tanto. Não. Tem nada a ver com isso aí. Primeiro, diz o texto que Josué fez tudo conforme Moisés lhe dissera. Aqui está a primeira atitude: obediência. Quem reconhece e se submete a uma autoridade espiritual, obedece à autoridade espiritual. Você não quer obedecer o pastor não, meu filho? Tu não é ovelha, tu é bode. Bode é que dá amarrada, ovelha é submissa. Se você vê um crente, pode ser cheio de fogo, cheio de poder, olha, mistério. Pode rodopiar, meu filho. Pode falar a língua a hora que quiser e profetizar. Eu quero saber quem é teu pastor, a quem você está submisso e a quem você obedece. Canta daqui, canta dali, canta daqui, canta daqui, canta dali, canta dali. Quem é teu pastor? Eu vou dizer uma palavrinha, é bom deixar tudo isso aí. Glória a Deus, aqui não tem nada para esconder. Eu sou meio enjoado em convidar a gente para cantar. Quem é teu pastor? Qual foi a última vez que você esteve na igreja? Quero distância dessa gente. Sabe? Gente que anda adorando para cima e para baixo, que não está debaixo de uma autoridade espiritual, eu tenho muito medo. Gente que anda pregando para cima e para baixo, e você pergunta a ele: você está submisso aqui à autoridade? Nenhuma? Estou longe. Pode pregar, pode cair fogo do céu, pode que. Obedece a quem? A ninguém? Estou fora. Segunda atitude que me prova que alguém reconhece e obedece a uma autoridade espiritual. Segunda atitude de alguém que reconhece e se submete. Êxodo 24, 13. Só um pouquinho para frente. Olha só. Olha só.
o que diz o texto. E levantou-se Moisés com Josué, seu... O que está escrito aí na tua Bíblia? Seu quê? Seu servidor. É hoje, meu filho. Como é que você sabe que alguém reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? Porque serve a autoridade espiritual. Quer servir a autoridade. E olha, Josué não era um pelego não, Josué era o comandante do exército. Josué era uma autoridade, mas servia a Moisés. Servir a autoridade espiritual. Foi o que os irmãos aqui de Brasília fizeram comigo aqui. Aqui nessa igreja tem um monte de militar. Fizeram uma lenha. Botaram o carro com sirene, um monte de segurança. Falei, não precisa disso não. Pastor, nós fazemos isso para autoridades e queremos fazer para o senhor, que é uma autoridade espiritual. Estavam servindo. Servir. Cara que não leva nem um copo de água para o pastor. Nem um copo de água, rapaz. Só quer ser servido. Você não sabe o que é autoridade espiritual. Você está por fora. Terceiro, como é que eu sei que alguém reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? Como é que eu sei? Olha aqui o texto, o que está dizendo. O texto diz que levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu Moisés ao monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-nos aqui. Levanta com Josué, anda com Josué e sobe ao monte com Josué. Eu aprendo aqui a terceira atitude de quem reconhece e se submete a uma autoridade espiritual. Sabe qual é? É que a pessoa quer estar perto, quer estar junto da autoridade espiritual. Não quer estar perto de pastor coisa nenhuma. Não quer estar junto de nada. Pastor lá e eu aqui. Pastor lá e eu aqui. Não. Quem entende o que é uma autoridade espiritual, quer estar junto, quer estar perto. Você sabe qual é o problema de gente? É porque o camarada olha para o pastor e olha só como um ser humano normal, porque o pastor também é um ser humano normal. É um homem que tem falhas. Então, ele não consegue ver o revestimento da autoridade espiritual que está sobre aquela pessoa. Esse camarada aqui tem falhas. Ele é um ser humano, mas ele é dotado de uma autoridade que Deus deu. Eu quero estar perto dele. Eu quero estar junto dele. Como é que você sabe que alguém reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? É que não participa de rebelião contra a autoridade espiritual. Não participa de rebelião. Tem confusão contra pastor? Estou fora. Eu estou fora. Você lembra daquela rebelião contra Moisés? Você lembra? Coré, Abirão, Datã. Números capítulo 16. Parece que eu estou vendo a cena, minha gente. Moisés já está velho. Os caras eram maiorais das congregações, com mais 250 maiorais. Que bela de uma rebelião. Aí os três chegaram para Moisés e disseram assim: você é homem de Deus, eu também somos. Deus está com você, também está com a gente. E papapá, você já era, meu cara. Tu já está um velhaco, já um borocochô. Não dá mais para a gente aguentar aqui para dirigir o povo, não. Parece que eu estou vendo Moisés. Aí Moisés dá uma palavrinha assim: sente o drama de quem é autoridade espiritual. Segura essa aí, irmão. Escuta essa. Se esses homens morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Já disse que todo mundo ia morrer. Vai, brinca. Se eles morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Quando ele acabou de falar, a terra abriu, engoliu os caras com as suas casas. Meu irmão, sai fora de se rebelar contra pastor. Você não está satisfeito com o seu pastor? Chega para ele e diz assim: ô pastor, eu vou para um outro lugar, me dá a tua bênção, Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Sai fora! Sai de perto disso! E outra! Não queira gente que se rebela contra a autoridade espiritual
e você ter profunda comunhão com essa gente. Vai trazer maldição para você. Sai fora! Agora tem um grupo aí famoso. Ah, o couro vai comer aqui. Agora tem um grupo famoso. Vendeu muito CD. Estavam debaixo da autoridade de um pastor no Rio de Janeiro. Estavam debaixo da autoridade de um pastor. Aqui nessa igreja eu profetizei para eles. Você lembra, Fad? No CIMEB aqui, eu preguei uma mensagem e profetizei para eles. Estavam cantando aqui. Eu disse, olha, tudo isso que está acontecendo com vocês é porque vocês estão debaixo de uma autoridade espiritual. Sai debaixo dessa autoridade que vai ver o que vai acontecer. Os camaradas, por ganância de dinheiro, não tem outra palavra. O ganância de dinheiro, se rebelaram contra o pastor. Entraram na justiça contra o pastor. E uma coisa que me deixa indignado, sabe? Um deles caiu em pecado, foi excluído. O pastor bancou o safado, bancou o camarada, bancou a família dele. E depois um pilantra desse tem a coragem de se rebelar contra o pastor. Na hora que o lar dele ia explodir, por causa do pecado dele de adultério, na hora que a casa dele ia espatifar, o pastor aguentou firme, bancou ele na época da disciplina. E agora canta para lá e para cá, colega pastor, não bota rebelde no púlpito da tua igreja não, vai atrair maldição. Irmão, não compra CD de rebelde, vai atrair maldição para dentro da tua casa. Pode cantar bonito, pode cantar bacana, mas nós vamos ver onde eles vão parar. Pode até fazer um sucesso aparente, mas se eu sou profeta de Deus, vocês vão ver onde eles vão parar. Meu irmão, coisa séria é você mexer com a autoridade espiritual. Isso não é brincadeira não, sabe? Os caras se rebelaram, causando problema sério para o pastor, entraram na justiça pedindo um monte de coisa, uma mão de obra. E o que me entristece, Fad, é que tem um monte de pastor, a gente não sabe nem defender a nossa classe, nem nos proteger. Um vagabundo se rebela numa igreja e é recebido como pastor na outra. Aí um monte de pastor aí fazendo festa e convidando esses rebeldes. São a cambada de rebelde. Causaram perturbação à igreja. Estavam debaixo de uma autoridade. Tinham um salário da igreja. Não está satisfeito? Vai lá conversar. Vai lá conversar. Eu estou falando aqui porque eu participei de conversas. E eu não estou dando nome aqui porque eu não vou dar direito de resposta para ninguém. Eu entendo a lei. Não sou otário não. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Sei falar, sei desenhar no quadro, sem dar nome. E o povo está entendendo, sabe de quem eu estou falando. Pode fazer sucesso, pode arrebentar de vender CD, mas tem uma maldição sobre. E se não voltar lá para consertar, espera que o tempo vai mostrar onde é que eles vão parar. Não compra CD de rebelde não, meu irmão. Não traz esse espírito para dentro da tua casa não, meu irmão. Pode cantar bonito. Se rebelou contra pastor, eu estou fora. A minha editora tem 4 lojas. Eu dei logo uma ordem. Eu não quero ver um CD desse aqui dentro. Eu não quero trazer maldição aqui para aquilo que Deus tem me dado. Aqui não entra um CD. E se eu souber de qualquer cara que está cantando, pregando, se rebelar contra a autoridade espiritual, meu filho, não tem conversa. Eu não negocio isso. Eu entendo princípios e leis espirituais. Eu não negocio isso. Uma pessoa que reconhece uma autoridade espiritual não se rebela contra ela. E eu vou falando de algumas coisas aqui para você entender. Estão aqui 4 atitudes básicas: obediência, servir, estar junto e não participar de rebelião. Agora, qual é o resultado? Meu irmão, no mundo espiritual tudo tem resultado. Quais são as consequências por você se submeter e reconhecer uma autoridade espiritual? Princípios que funcionam. O princípio de você se submeter a uma autoridade espiritual funciona.
Funciona. Qual é o resultado? Você quer ver o resultado de quem submete à autoridade espiritual? Não é uma submissão louca, não é uma submissão imbecil, não é uma submissão à loucura. A autoridade espiritual manda me jogar ali debaixo do carro. Isso não é autoridade espiritual, isso é um maluco que pensa que tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual não lhe dá direito de violar o seu espaço vital. A autoridade espiritual não tem o direito de dizer o que você vai comer dentro da sua casa, ou a cor do terno, ou do vestido da sua mulher. Momentinho. Eu não estou falando que a autoridade espiritual tem direito de violar o seu direito, o seu espaço. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas quais são os resultados para a nossa vida quando a gente aprende e entende o que é autoridade espiritual e nos submetemos a ela? Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor para você entender. Êxodo 17:13 diz assim: assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Moisés está lá em cima do monte, com a mão estendida. Diz os textos anteriores: quando a mão de Moisés abaixava, Amaleque prevalecia. Quando a mão de Moisés levantava, Josué prevalecia. Aqui tem um princípio de resultado, e é profético para a sua vida. Se você está debaixo de uma autoridade espiritual, se prepare para a conquista de grandes vitórias. Josué venceu a Amaleque, estava debaixo de uma autoridade espiritual. Ele estava debaixo dessa autoridade. 2, olha só, quando você está debaixo de autoridade espiritual, para você poder aprender, diz aqui o versículo 9, que pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja. Eu entendo que quem está debaixo de autoridade espiritual, recebe certa autoridade espiritual. Interessante isso aqui. Moisés manda em Josué, e Josué manda num monte de gente. Ele escolheu, vem cá, você vai para aqui, você vai para ali, você vai para aqui. Você se submete a uma autoridade espiritual, e você tem certa autoridade espiritual. Terceiro, olha o que diz o capítulo 24 de Êxodo, versículo 12. Olha aqui, resultado de submissão à autoridade espiritual. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-nos aqui. Esperai a quem? A mim e a Josué. Sabe o que eu aprendo aqui como resultado de você estar debaixo de autoridade espiritual? Você vai participar de experiências espirituais profundas. Todo Israel estava lá embaixo, vendo o cume do monte fumegar, mas Josué estava lá. Josué estava participando daquela glória. Querido, você está debaixo da direção de um homem de Deus? Te prepare para experiências espirituais profundas na sua vida. Você pode se preparar para isso. Agora olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Deuteronômio capítulo 39. Olha aqui, quarto lugar. Resultado de quem entende sobre a autoridade espiritual. Olha aqui. Olha que coisa tremenda. Capítulo 34. Primeira parte do versículo. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Sabe o que eu aprendo aqui? É profético. Pode abrir a mão se quiser. Você que está em casa, você que está aqui, você está debaixo da autoridade espiritual. Existe algo especial de Deus para a sua vida.
Moisés foi cheio do espírito de sabedoria, algo especial da parte de Deus, porque ele estava debaixo de autoridade. Olha que coisa tremenda, olha que coisa abençoadora. Olha o que diz aqui o texto, olha o que diz o texto, presta atenção, o que acontece, resultado de quem está debaixo de autoridade espiritual. Parte B do versículo: assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deram ouvido a quem? Deram ouvido a Josué. Sabe o que eu aprendo? Que quem se submete à autoridade espiritual é considerado pelos outros. Não mexe com esse diácono não. Se mexer com esse diácono vai mexer com o pastor. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Não mexe com esse zelador aí não. Se mexer com ele, mexe com o pastor. O camarada é zelador, mas goza de prestígio. Isso é interessante, esse negócio, meu irmão. Aqui, deram ouvidos a Josué, porque ele estava debaixo de autoridade espiritual. E sabe o que eu aprendo? Quando você se submete à autoridade espiritual, você recebe autoridade espiritual em algum nível. 3 hipóteses. Primeiro, você pode receber autoridade espiritual igual a quem você submeteu. Você pode receber autoridade espiritual menor do que a de quem você submeteu. E você pode receber autoridade espiritual maior do que a de quem você submeteu. No caso de Josué e Moisés, a autoridade de Josué não foi maior do que a de Moisés, porque diz aqui o texto, olha só que coisa, versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Josué teve autoridade espiritual, mas não foi maior do que a de Moisés. Mas pode ser o seu caso. Você chega aqui na igreja, é membro, chega aqui como seu João ninguém, amigo do seu coisa nenhuma, aqui com nada, zerado. Aqui você aprende, aqui você é membro, aqui você é discipulado, daqui a pouco vira diácono, e aí você tem uma chamada, vira pastor, e Deus pode pegar você e levar você para um outro patamar. Você chegar para o pastor e dizer assim: pastor, Deus está me levando para um outro patamar, eu quero a sua bênção, me libera. E daqui a pouco você ser pastor de uma igreja maior do que a que você estava submisso. Pode acontecer. Deus pode fazer isso, por que não? Mas quando você se submete à autoridade espiritual, você vai ser uma autoridade espiritual em algum nível. Sabe o que é que eu aprendo? Quando alguém se submete a uma autoridade espiritual aqui na terra, não tem nenhum problema de se submeter à maior autoridade espiritual que existe, que é Deus. Quando você vê uma pessoa que diz que não obedece, não é pastor, porque tudo que é pastor é vigarista, pastor é pilantra, pastor é vagabundo, aquele ali foi ladrão, aquele me deu um golpe e tal, eu duvido que essa pessoa obedeça a Deus. Eu duvido. Porque se não obedece o homem que vê, como é que vai obedecer a Deus que não vê? Agora olha Josué, no capítulo 24, versículo 15 do seu livro. Olha, Israel estava cocheando em 2 pensamentos. Vocês querem o quê? Vocês querem servir o Deus dos amorreus? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu quero, no final dessa minha palavra, fazer algumas observações importantes. Aguça o ouvido aqui. Aguça, meu filho. Aguça o seu ouvido sobre as considerações finais que eu quero fazer sobre a questão de autoridade espiritual, que é um assunto seríssimo. Talvez algum amigo não esteja entendendo porque você não conheça o mundo de Deus. Mas você vai entender. Com o passar do tempo, você vai entender. Talvez isso é uma coisa diferente para você. Mas, te dando uma dica, você sabe o que é autoridade aqui na terra? Existe a autoridade do mundo espiritual. A autoridade aqui na terra é o teu chefe, é o teu diretor, é o governador, é o prefeito, é o presidente da república. São os poderes constituídos, as autoridades. São autoridades aqui na terra. Eu estou falando de uma outra instância, amigo. Eu estou falando do mundo espiritual que determina sobre o material. Algumas observações importantes para terminar minha mensagem.
e grave o que eu vou te falar aqui. Primeiro, Deus perdoa pecados contra a sua santidade. Mas eu não li nenhuma passagem na Bíblia Deus perdoando o pecado contra a sua autoridade. E eu vou te explicar. Vou repetir. Eu vejo a Bíblia me mostrar que Deus perdoa pecados contra a santidade dele. Mas não vi a Bíblia me mostrar Deus perdoando o pecado contra a sua autoridade. O que é isso, pastor? Pecado contra a santidade. Não estou fazendo apologia do pecado, porque todo pecado tem consequência. O camarada adultera, Deus perdoa. Vai ter consequências, mas Deus perdoa. O camarada mente, Deus perdoa. O camarada fala palavras de baixo escalão, Deus perdoa pecados contra a santidade dele. Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. Não teve colher de chá. Não teve perdão. Datã, Corão e Abirão se rebelaram contra a autoridade de Moisés, que representava Deus. Não teve perdão. Irmão, o negócio é muito sério que eu estou falando aqui. É muito sério o negócio que eu estou falando aqui. Deus perdoa pecados, eu estou falando de Deus, hein? Contra a sua santidade. Mas contra a sua autoridade eu não vi Deus negociar. E eu quero aproveitar que eu estou num programa em rede nacional e tem um monte de pastor me assistindo. Colega, se alguém se rebelar contra você, você libera perdão. Vá em paz, mas nunca mais permita voltar. Vá em paz, aqui não. Tchau. Pode ir embora. Ei, pastor, rebelião? Vai ver o que a Bíblia trata de rebelião. Vai ver se tem colher de chá com rebelião. Ah, um grupo aqui se rebelou. É líderes? Tem pastor? Tchau. Aqui você não volta. Ovelha? Ovelha, coitada, é dirigida. Pode voltar. Pastor perdoa, restaura. Liderança? Não negocia com isso não. Não negocia com isso não, colega. Camarada se rebelou contra você e é um pastor. Não é uma criança, é um obreiro. Perdoa ele, porque é nossa obrigação, porque Deus manda. Eu sou obrigado a liberar perdão. Agora, aqui comigo eu não quero mais. Esse negócio é sério, o que eu estou falando aqui. O negócio é muito sério. Segundo, se alguém quer ser autoridade espiritual, não existe autoridade espiritual que não tenha se submetido por algum tempo a uma autoridade espiritual. Não tem como. De repente o cara, eu sou pastor, me consagrei, eu me consagro. Tem um monte de bobão por aí, meu irmão. Eu me consagro, eu sou, aleluia, glória a mim. Estou derramando a unção sobre mim mesmo. Quem quer ser autoridade espiritual, ou quem é, tem que se submeter por algum tempo a uma autoridade espiritual. Quer ver isso na Bíblia? Abraão, a Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Moisés, a seu sogro. Josué, a Moisés. Davi, a Saul. Jesus, a João Batista. Quem liberou o ministério de Jesus foi João Batista. Vai lá na Bíblia, meu filho. Meu filho, a cana é estreita. Deus se submete às leis que ele cria. João Batista não queria batizar. Jesus disse assim: você tem que me batizar. Eu preciso ser batizado. Foi João Batista que liberou o ministério de Jesus. Depois que João Batista batizou Jesus, é que ele começou o seu ministério. Os apóstolos, Jesus, nós, aos ministérios que ele colocou na igreja para você estar debaixo. Se você não se submete à autoridade espiritual, jamais poderá ser uma autoridade espiritual. Anote o que eu estou te falando, porque eu estou te ensinando. Agora a terceira aguça, pelo amor de Deus, aguça, guarda isso que eu vou te falar, que isso aqui é sério e fundamental. O erro de uma autoridade espiritual não lhe dá o direito de se rebelar contra ela. Eu vou repetir, vou provar na Bíblia. O erro de uma autoridade espiritual não lhe dá o direito de se rebelar contra ela. Tem gente enganada no nosso meio, Fade.
Ei, pastor, mas esse pastor errou, eu vou arrebentar com ele. Ei, sai fora. O exemplo clássico é Davi e Saul. Saul tentou matar Davi, pelo menos diretamente, umas 6 vezes. Durante quase 10 anos, caçou Davi como se ele fosse um cão. E quando Saul está na mão de Davi, os assessores de Davi ainda falam em nome de Deus. Leia lá, leia 1 Samuel 24, 26 para você ver. O Senhor te deu na tua mão. Esse é o dia que o Senhor entregou o teu inimigo na tua mão. Oh, que profecia, oh maravilha, mistério, vamos acabar com esse miserável. É de Deus, é de Deus. Você sabe o que Davi falou? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Você sabe o que Davi estava dizendo ali? Não fui eu que dei autoridade a Saul, não me compete tirá-la. Quem Deus dá autoridade, compete a Deus tirá-la ou não, não é da tua competência. Você não tem autoridade para tirar a autoridade de quem é autoridade espiritual. Nenhuma ovelha tem. É aí que muito crente se engana. Mas esse pastor errou, eu vou me rebelar contra ele. Sai fora! Mas não se rebele. Cai fora desse lugar! Mas não se levante, mesmo que ele esteja errado. Ele é problema de quem o instituiu. E quem o instituiu como autoridade é Deus. Então ele é problema de Deus. E deixa que Deus vai tratar com ele. Por isso que eu não aceito rebelde. Não tenho negócio com rebelde. Não prego em igreja que o camarada dividiu o trabalho. Não prego. Agora, se o camarada saiu debaixo de bênção, não foi excluído, mesmo que o outro pastor depois venha me falar dele, eu digo, amigo, aí não. Rebelou contra você? Você excluiu ele? Não, você o abençoou, agora tu quer o quê? Só porque ele cresceu mais do que você está chiando? Aí não, aí eu vou. Agora, rachou, dividiu, excluiu, eu estou fora. Por isso que eu disse aqui, irmão, eu não boto CD de rebelde. Cantor, grupo que se rebela contra pastor, eu quero longe de mim. É porque o pastor errou aqui. É porque o pastor tinha que pagar isso e pagou aquilo. Meu filho, vai lá e acerta. O erro de uma autoridade espiritual não lhe dá direito de se rebelar contra ela. Não brinque com isso que eu estou falando, não. Eu estou aqui debaixo da palavra. Não estou torcendo o texto. Estou mostrando a você a verdade e a realidade. Agora, quarto, e segura, só está estreitando. A desobediência a uma autoridade espiritual é passiva de punição. A desobediência a uma autoridade espiritual é passiva de punição, e eu te provo na Bíblia também. Porque a obediência revela a autoridade. E a desobediência é uma sublevação à autoridade. Você quer ver? Olha Deus. Criou tudo perfeito. Tudo perfeito. Pegou Adão perfeito e disse, olha, pode usar tudo. Não toque na árvore da ciência do bem e do mal. O que Deus estava dizendo para ele? Existe alguém que tem autoridade sobre você. Porque quem estabelece regra é porque tem autoridade. Deus estava ensinando a Adão o princípio de autoridade. Ó, aqui você me obedeça. Você pode fazer o que tu quiser aqui, mas se mexer nisso aqui, você morre. Mexeu, foi punido com a morte. Você lembra de Moisés? Não teve profeta como Moisés, diz a Bíblia. Aí Deus diz assim para Moisés, fala a rocha. Moisés fere a rocha. Deus disse, não vai entrar na terra prometida. E Deuteronômio 3:26, Moisés insistiu com Deus e Deus disse, eu não quero mais falar sobre esse negócio com você. Tem gente enganada, pastores, irmãos, com questão de autoridade espiritual. A desobediência a uma autoridade espiritual é passiva de punição. E olha, agradeça a Deus se o teu pastor e o teu líder te punir. É sinal que ele quer te recuperar. Quinto,
Tem essa e mais uma e eu vou terminar a mensagem. O negócio está estreito, né, irmão? Tem irmão assim olhando assim para mim, meu Deus, tem mais? Está assustado? Tu que está em casa? Hã? Quinto, escuta essa que eu vou te dizer sobre a autoridade espiritual. Até o diabo reconhece quem está submisso a uma autoridade espiritual. Você quer ver um texto? Em Atos capítulo 19, diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. Versículo 11. Milagres, demônios eram expulsos. Aí os filhos do sacerdote disseram, rapaz, esse negócio de expulsar demônio é um negócio legal aí. Vamos expulsar demônio também? Aí os filhos do sacerdote chegaram para um endemoniado, um cara que estava cheio de capeta, diz, esconjuro, só faltaram dizer, sai de reto, Satanás. Esconjuro o diabo. Eu te repreendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O capeta-chefe que estava com os outros lá dentro do cara, disse assim, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Eu sei que Paulo é um homem que se submete à autoridade de Deus. É que os demônios estavam dizendo. Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Meu filho, o couro comeu. O cara que estava cheio de demônios, com a legião de demônios, voou em cima dos caras, rasgou roupa, machucou, bateu, arrebentou com os caras. Até o diabo, é isso que muito crente não entende. O diabo sabe quem é a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. O diabo reconhece isso e o diabo não te toca, porque você está debaixo de cobertura de autoridade espiritual. Não, eu sirvo a Deus em casa. A minha igreja é minha casa, conversa fiada. A igreja tem que ter autoridade. Você tem que estar submisso a uma autoridade. Eu não sou igreja nenhuma. Eu não pertenço a igreja nenhuma. O que é a eclésia? É a comunidade dos cristãos onde os ministérios, que são autoridade espiritual, funcionam. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Estão lá os ministérios para você submeter. Você não tem pastor? Meus pêsames. Você não tem pastor? Estou com pena de você. Não é pela figura do homem. Entenda, eu estou repetindo isso aqui. Você olha para o homem, pastor é um homem com defeitos. Se você viver comigo 30 dias, você vai descobrir duas coisas. Que em muitas áreas eu tenho mais defeito que você. Em que outras áreas você tem mais defeito do que eu. Essas duas conclusões brilhantes você vai chegar se você conviver comigo durante 30 dias. Eu não vim aqui passar a imagem. Olha, atenção, autoridade espiritual, Superman. Superman evangélico. Olha, a autoridade é para ser adorado. Olha quando você vê uma, oh meu Deus do céu. Oh, isso aqui está passando. Não, vamos parar de besteira, meu irmão. Não estou falando isso aqui não. Eu estou te ensinando princípios da Bíblia. Princípios espirituais que Deus deixou. E aí, eu te digo, porque é importante você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Qual é a função da autoridade espiritual? Segura essa, meu irmão. Proteção, provisão e promoção. Aqui a tríade. Qual é a função da autoridade espiritual? Proteção, provisão e promoção. Você quer ver Josué? Proteção. Não participou de rebelião, porque ele estava estava protegido dessa vergonha que é a rebelião. Você quer ver provisão? Quando ele estava lutando, Moisés estava com a mão estendida, ele teve a provisão para derrotar. Você quer ver promoção? Você pega a Bíblia e você vai ler. E depois da morte de Moisés, que Josué, servo de Moisés, durante um monte de passagem, mas quando você chega lá no capítulo 24 de Josué, diz assim, porque Josué, servo do Senhor, já não foi mais chamado de servo de Moisés, foi promovido, liderou o povo. Essa é uma palavra profética para você. Você está debaixo de autoridade? Você é membro de uma igreja? Você tem um homem de Deus lá? Você está protegido. Vai
haver provisão para você, porque se você obedecer o que teu pastor fala do púlpito, vai ter provisão. Porque gente que fica murmurando quando um pastor prega, eu tenho muito medo dessa gente. Gente que está aqui, pastor, não é isso que ele fala, não aceita isso não. A autoridade espiritual é para te proteger, é para prover. Você está ouvindo a palavra? Obedeça o que o pastor está falando. E para te promover. Você chega na igreja, muitas vezes não é nada. E daqui a pouco você é conceituado na tua cidade. É promovido no teu trabalho. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus! Aprenda nessa noite em nome de Jesus. Ah, pastor Malafaia, tu está falando isso porque tu é pastor de 10 mil. Eu não sou pastor nem de 1 nem de 10 mil. Eu sou um ministério evangelístico. Fico bem à vontade para falar. Pastor, o senhor está falando isso? Eu tenho autoridade para falar. Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual há 25 anos. Fora os anos que eu não era pastor. Existe uma autoridade espiritual sobre a minha vida e todo mundo sabe. Se você não sabe, eu dou o nome dela. Pastor José Santos. Pastor presidente da Assembleia de Deus na Penha. Meu pastor desde que eu tenho 6 anos de idade. Ele é o meu pastor. É a autoridade espiritual sobre a minha vida. Alguém pode pensar que eu tenho sucesso porque eu sou o tal. Alguém pode pensar que eu tenho sucesso porque eu sou o cara. É porque eu aprendi princípios. Já tentaram me envenenar, Malafaia? Se eu sou você, eu abri a sua igreja. Eu digo, olha, se Deus me mandasse fazer isso, eu faria. Chegaria para o meu pastor e dizia, meu pastor, me dá a tua bênção. Põe a mão na minha cabeça. Porque Deus está me dirigindo para um trabalho. E Deus é autoridade espiritual maior do que qualquer pastor. E aí o meu pastor ia chegar e botar a mão na minha cabeça e dizer assim, eu te libero e te abençoo. Mas eu não faço aquilo que os outros acham, ou que eu acho que é bom. Eu não tenho nenhum problema de estar debaixo de uma autoridade espiritual. Eu sou reconhecido. Na minha igreja, depois do meu pastor, a turma lá tem que cantar na minha mão. Nós não temos problema de sublevação na nossa igreja, sabe por quê? Porque o tempo todo eu sinalizo para os obreiros que aquele homem é a autoridade espiritual sobre a minha vida. Você não precisa dar rasteira em ninguém para ser. Você não precisa dar golpe em ninguém para ser. Honre a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, que Deus vai te honrar. Você não precisa dar golpe em ninguém. Você não precisa arrumar confusão em igreja nenhuma, que Deus vai te honrar. Não sou pastor presidente de igreja nenhuma, porque meu ministério é evangelístico. Estou debaixo de uma autoridade espiritual. Sou tremendamente reconhecido. O povo no Brasil conhece mais o meu nome do que o nome do meu pastor. Não porque eu seja maior do que ele, porque eu estou na mídia. E a mídia promove. Ah, pastor Silas da Assembleia de Deus da Penha. Muita gente não sabe nem o nome do pastor. Agora, se você perguntar aos 16 mil membros da Assembleia de Deus da Penha, se você pegar uma prancheta e chegar lá na porta e dizer, quem é o pastor aqui? Ninguém vai gaguejar. Aqui é o pastor José Santos. É o Malafaia, José. Não vai ter. Ninguém vai gaguejar. Porque as pessoas sabem que a autoridade espiritual é aquele homem. Eu estou falando coisas para você que são fundamentais para a sua vida. Você só tem 2 opções, com todo o respeito e todo o direito que você tem, como uma pessoa livre. Você pode jogar tudo fora do que eu estou falando e depois aguenta a consequência. E você pode acatar a minha palavra como um profeta de Deus para você. E te prepare para os resultados maravilhosos para a sua vida. Eu termino a minha palavra dizendo para você, grave isso, nunca pactue com rebelde. Nunca. Nunca esteja do lado de quem causa divisão no reino de Deus. Nunca. Nunca. Nunca.
sai fora dessa gente. Nunca, colega pastor, receba rebelde na sua igreja, que dividiu a igreja dos outros. Nunca bote grupos de louvor, por mais famosos que sejam, que causaram problemas a outros ministérios, como esse que está por aí. Como esse que está por aí cantando em tudo que é lugar e causou um problema tremendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, ao seu pastor, essa cambada de rebelde. Bota essa turma para fora. Fica lá, meu filho. É o que você quis? Então agora assuma a sua responsabilidade e as suas consequências. Pertença a uma igreja. Eu vou terminar minha palavra dizendo uma coisa para você com maior honestidade. Grave o que eu vou te dizer e eu termino a minha palavra. Lá fora, você pode ser senador da República, prefeito da cidade, governador do estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado federal. Lá fora, você pode ser o mais rico comerciante da cidade. Dentro da igreja não passa de ovelha. Aqui dentro, para mim não passa de ovelha. A minha igreja tem comandantes militares e lógico, eu aprendi protocolo. Imagina se eu chegar, o governador do estado é membro da minha igreja, aí eu vou lá no palácio dele, chama aí chama o José das Quantas aí. Que isso, rapaz? O cara é uma autoridade lá. Eu queria falar com sua excelência, governador. Diga que está aqui o pastor fulano de tal. Eu vou aprender a respeitar protocolo. Agora lá dentro da minha igreja... Ele é membro da minha igreja? É o José das Couve o nome dele? Ô José das Couve, chega aqui. Pega aquelas cadeiras ali. É diácono da igreja. Você tem que aprender os papéis sociais. Se tem um povo que aprendeu a respeitar a autoridade constituída pelos homens, é o povo de Deus, porque está na Bíblia. Você deve obedecer às autoridades como obedece a Deus. Mas tem o outro lado da moeda. A autoridade nessa terra, dentro da igreja, não passa de ovelha. Está submissa à autoridade espiritual. Não vem para cá porque você é o cara mais rico aqui de Taguatinga querer curtir com a cara do Fad, não. Você pode ser o cara mais rico, o maior dizimista, aqui não passa de ovelha, e você está aqui debaixo de uma autoridade espiritual. Você quer bem para você e para a tua família, aprenda a respeitar uma autoridade espiritual e te prepara para a bênção de Deus, para a sua vida. A igreja de pé. Não dá. Eu quero fazer uma oração. Talvez aqui essa noite tenham pessoas que não entendem o segredo de reconhecer a maior autoridade do universo, que é Deus. Se você se submeter a Deus, Ele te protege, Ele promove provisão e Ele te dá promoção na vida. Existe um Deus que quer dirigir a sua vida e quer te abençoar. O que está te faltando é Deus, não é a minha religião, não é a voz do pastor, pelo amor de Deus. O que está faltando para você é um Deus vivo, que transforma, que liberta e que muda a nossa história, de qualquer homem, de qualquer classe social. Existe um vazio existencial no ser humano que só Deus pode preencher e mais ninguém. Por isso que o homem fuma igual um destrambelhado, bebe da número 1 a 51, cheira cocaína, vive na devassidão. É o vazio existencial que a pessoa tenta preencher com um monte de porcaria que tem aí na vida e que só Deus pode preencher. Tenha Deus como o Senhor da sua vida. Você que está aqui nessa igreja, você que está me assistindo por esse programa de TV, tenha Deus como o Senhor da sua vida. Se submeta à autoridade de Deus, que você vai ver que Deus vai cuidar de você e da tua família, vai te abençoar, vai te perdoar e vai te transformar. Eu quero fazer uma oração, tanto para você que está me assistindo, como para você que está aqui. Se alguém essa noite quer entregar a sua vida a Deus, Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Aqui essa noite tem pelo menos 2 categorias de pessoas que eu quero fazer o convite. Gente que conhece tudo que eu falei, mas você está afastado e caído. Você sabe disso. Deus te trouxe aqui.
O Espírito Santo te plantou aqui. E pessoas amigas que vieram aqui como convidadas, mas nunca entenderam e nunca tomaram a decisão de submeter a Deus. Eu quero orar por você. Deus quer restaurar a sua vida. Por favor, não estou convidando pessoas. Ai, pastor, eu vou aí na frente porque eu quero ser abençoado. Não estou te convidando, não. Fica no teu lugar. Vamos aqui, pastor mal educado. Não sou mal educado, não. Estou sendo honesto. Eu podia dizer, quem tem problema vem à frente. Isso aqui é ficar entupido. Tá certo? Eu não estou preocupado, não tem ibope aqui para medir se vem um. Olha, se forem até 5 pessoas, a mensagem foi horrorosa. Se de 5 a 20 aceitarem a Cristo, a mensagem foi mais ou menos. Acima de 20, foi sensacional. Não tem ninguém aqui medindo o meu ibope. Eu não estou preocupado com quantidades. Eu estou preocupado com a sua vida. Você corre perigo. E Deus ama você. Te trouxe a esse lugar. Te colocou diante desse programa para mudar a sua história. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Cristo. Se nessa noite você quer consertar, você que está no caminho errado. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Sai daí de fora, aí desse telão, dessa multidão que está nesse telão. Entre por essa porta. Vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu vou te abençoar. Pode vir, não tenha medo. Peça licença, saia de onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não mudo vida de ninguém. Eu não transformo vida de ninguém. Só existe um Deus que faz isso. Se tem alguém aqui nessa noite, se você está aí de fora ouvindo a minha voz, Deus está falando com você aí fora. Entre dentro desse templo. A igreja vai orar por você. Saia do seu lugar. Você está afastado? Você está longe de Deus? Esse é o tempo para você se consertar. Eu não vim aqui acusar ninguém. Eu não vim aqui apontar dedo para ninguém. Eu vim aqui dizer que é uma porta aberta, é um escape para a sua vida. Eu vim aqui dizer que o Senhor quer te restaurar, que o Senhor quer te salvar, que Ele quer perdoar teus pecados, que Ele quer mudar a sua vida. Você que está me assistindo, saia do seu lugar. Eu sei que há pessoas aqui que Deus está falando ao seu coração. Eu quero orar isso? Pode vir. Eu vou orar por você. Peça licença onde você está. Saia daí. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Jesus quer te abençoar. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer fazer uma obra nova. A maior autoridade espiritual é Deus. Se você não aprender a obedecê-lo, eu não sei aonde você vai parar. Eu quero orar por você. Tanto você que está aqui na igreja, quanto você que está em casa. Eu vou orar já já. Pode vir, pode chegar. Nós vamos orar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Escute a voz de Deus ao seu coração. Há quanto tempo você está afastado, hein? Há quanto tempo você está longe de Deus? Olha, Deus tem te livrado de cada uma, porque Ele é muito misericordioso. Mas eu não sei se já chegou o tempo final para você. Eu sei que hoje é a sua oportunidade. Se você quer, venha. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Isso. Nós vamos orar. Deus tem uma obra na sua vida. Eu quero orar por você. Eu não sei em quem é que você está envolvido. Eu não quero julgar você. Mas eu quero dizer que é um escape de Deus para a sua vida. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Você está brincando com coisa séria, queridão. Eu vou dizer para você que Satanás já pediu a sua vida, mas tem alguém da tua família que está na brecha por você. Mas não brinca com isso não. Não brinca não, porque a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Deus está te dando uma chance para restaurar a sua vida. Para você sair dessa vida de erro, de pecado, de coisas que você não pode nem falar que tu anda fazendo. Mas Deus está aqui para restaurar a sua vida. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você quer, venha. Deus está falando com você? Venha. Você precisa consertar a sua vida? Venha. Você que está em casa, põe a mão no seu coração. Use a sua mente, as suas palavras. Diga: Jesus, entra na minha vida. Perdoa meus pecados, me transforma. O Espírito do Senhor vai alcançar você aí.
vai tocar em você aí, vai libertar você agora, vai mudar a tua história. A igreja estende a mão em direção a essas pessoas. Vamos orar. Vamos interceder. Você pode sair do seu lugar enquanto eu estiver orando, não há nenhum problema. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Senhor, eu quero entregar todas essas pessoas nas tuas mãos. Pessoas que estão aqui nessa igreja, gente que está me assistindo por esse programa. Foi o teu Espírito que colocou essas pessoas aí. Foi o teu Espírito que trouxe essas pessoas aqui. Eu quero declarar a sua libertação, a sua restauração. O Senhor te restaura, o Senhor te perdoa, o Senhor te liberta, o Senhor te transforma. Receba a graça de Deus, receba o perdão de Deus, receba a libertação. Seja liberto desses vícios malditos. Sejam quebradas essas correntes do inferno que estão destruindo a tua vida e a tua família. Eu declaro a tua vitória no poder e na autoridade do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Receba a bênção, receba a vitória, receba perdão. O Senhor muda a sua história no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo e proclamo a sua vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Pode ser melhor, meu irmão.